Do Rio e vamos para onde, Kalina? Partiu Londres conversar com Ulisses Neto, que já está aqui para trazer as últimas informações do velho continente. Ulisses Neto, conta para a gente, quer dizer que os europeus estão com receio de uma segunda onda de contaminações pela Covid-19, né? É isso, Kalina. Aqui em Londres, meio-dia e 58 minutos. Estava ouvindo agora o Rodrigo Viga falar sobre a situação dos testes no Rio de Janeiro. Aqui no Reino Unido, a gente sabe que também teve muita dificuldade no início da pandemia, mas nós já estamos, há 6 meses desde a declaração da Organização Mundial de Saúde de que havia uma emergência mundial de saúde pública, né? Deu tempo já para os governantes se organizarem. O Reino Unido, por exemplo, hoje tem uma capacidade de 200 mil testes por dia. E o sistema agora está tão bem estruturado que o próprio governo está incentivando as pessoas a buscarem os centros de testes, né, gratuitamente, para ter uma noção exata de como o vírus está circulando por aqui. Quem tem qualquer sintoma, basta entrar no site, né, do que é o equivalente ao SUS aqui do Reino Unido, e aí conseguir ali uma indicação para fazer o teste de graça. Aqui de onde eu falo, por exemplo, tem num raio de 5 quilômetros, 3 centros de testagem que você chega ali com o carro e consegue fazer o PCR na hora para descobrir se tem o coronavírus ou não. E isso é fundamental para essa nova fase da pandemia, né? Como eu disse, quase 6 meses depois do início da pandemia de coronavírus, a Europa vive agora o que alguns consideram como o início de uma segunda onda. Não há consenso sobre como o coronavírus vai se comportar nas próximas semanas, mas o aumento de casos é preocupante. Diversos países têm registrado crescimento constante dos casos novos de Covid-19, com destaque para a Espanha, Bélgica e Luxemburgo. No total, 36 países europeus registram mais casos da doença na média semanal em comparação à semana anterior. Mas a gente precisa fazer uma distinção, porque muitos destes países já vinham de uma base bastante baixa de contaminações, como a Grécia, por exemplo. Alguns cientistas evitam falar em segunda onda porque o termo talvez não seja aplicável ao coronavírus como é para o influenza. Na verdade, o mundo pode estar vivendo uma grande onda que vai ainda levar bastante tempo para passar. E como nem todas as características deste vírus estão mapeadas até agora, fica difícil fazer projeções com alguma eficácia. Alguns indícios, no entanto, apontam para um novo aumento considerável de contaminações na Grã-Bretanha, possivelmente no mês de outubro. Até por isso, os conselheiros científicos do governo conservador aqui já falam em uma troca nesse processo de reabertura do país. No final da semana passada, Boris Johnson puxou o freio de mão no processo de relaxamento da quarentena. As novas fases de reabertura foram suspensas e o médico-chefe do governo chegou a dizer que talvez o máximo de flexibilização já tenha sido alcançado. O grupo de cientistas que aconselham o governo britânico levantou, inclusive, a necessidade de se fechar bares e restaurantes para garantir que a reabertura total das escolas, marcada para setembro, possa seguir em frente. A retórica otimista de Boris Johnson, que previa a vida próxima do normal até o Natal, já parece atropelada pela realidade. O que está claro, tanto aqui para o Reino Unido quanto para o continente europeu, é que neste novo momento da pandemia, os governos vão evitar ao máximo adotar quarentena geral. Até mesmo a eficácia do lockdown é temporária e agora a aposta parece voltada para restrições específicas em focos mais preocupantes da doença. O governo britânico conseguiu ampliar consideravelmente a sua capacidade de testar a população, o que é indispensável para fazer esse controle micro, né, do coronavírus e para conseguir adotar as medidas localizadas. A rede de saúde pública também se organizou nos últimos meses e com índices sem precedentes de retração da economia na Europa, fica claro que um lockdown completo agora vai ser apenas a última opção mesmo, pelo menos aqui na Europa. Kalina. Ulisses Neto de Londres com as últimas informações da Europa. Obrigada, Ulisses. Até amanhã.